Olá, em dia 13 de abril de 2022, nós tínhamos uma Duster e nós convertemos ela a GNV e rodamos 10.000 quilômetros com ela. E eu vou passar para vocês quanto que foi que a gente gastou, mas antes eu vou mostrar todo um pedaço do processo de conversão, de qual o preço do gás naquela época e qual o preço da gasolina, né, e do álcool, tá bom? E eu vou explicar quanto que a gente conseguiu economizar, ou seja, se valeu a pena, se recuperamos o dinheiro que foi investido. Aí eu tô na oficina do cara aqui que trocou para mim, colocou o GNV para mim, ele tá manobrando ali. Já instalou o GNV, eu vou testar. Beleza, produtor, pressão, né? GNV. E vou pegar Raimundo aqui sentido Francisco Morato para testar. Bom, pessoal, tô ainda testando aqui na Raimundo. Mas eu tô aqui, cara, a diferença é muito pouca, não dá nem para perceber direito. O bicho tá bom, hein? E por enquanto tá bom, já andei bastante já andei um pedação já. Aí deixa eu ver a quilometragem aqui, ó, esqueci de ver. Ó quanto que tá aqui, ó, vamos ver. Eu ainda vou andar mais, ó, tá vendo aí? Ainda na Raimundo, o carro tá bom, hein? Vamos ver quantos metros eu já andei já. Se eu já andei 1 quilômetro. Aí, ó, já andei bastante já, ó. Tá bom o carro, mas tudo bem. Tô testando ainda. A sensação que eu tive tá no gás, que é bom, tá bom. Tá? E eu vou falar pra você, eu acho que tá melhor do que a gasolina minha, porque... Não porque o carro, acho que os meus bicos tava sujo de gasolina. Porque ele falhava na gasolina e a força dele era diferente. Ele tá com a mesma força e não tá falhando. Bom, até aqui eu tô contente com gás. Vamos ver o rendimento, né? Ó, já andei uns 13 quilômetros. Da outra vez o final era 13, agora é 26. Então andei uns 13 quilômetros. E a sensação que eu tive, as primeiras sensações assim na potência do carro, diminuiu um pouquinho sim. Lá no início eu não tinha observado, mas agora andando ela diminuiu um pouquinho, mas é insignificante, né? Não dá para comparar a potência no gás com a gasolina, mas é uma coisa insignificante. Para mim não vai fazer diferença, pelo menos até aqui, minhas primeiras impressões. Aí conforme eu for passando, eu vou passando para vocês mais as impressões. Aí pessoal, terminei de rebastecer. Ó quantos metros cúbicos que coube, 11 metros cúbicos, deu R$ 61,25. A gasolina hoje tá quase R$ 7 aqui em São Paulo. Então, se fosse encher o tanque de gasolina, ia ficar mais caro. É isso aí. Olha lá, primeira gasolina. Agora eu vou dar um acelerão. Um pouco ele passa. Olha lá. Não precisa ficar acelerando. Na hora que você andar, ele vai automaticamente. Mas eu fiz isso pra mostrar pra vocês. Ela passou a gás. Tá tudo cheio agora. Então é isso aí, pessoal. Eu vou passando a atualização pra vocês. Tá bom? Hoje é 9 de abril de 2022. É uma Duster. E eu reabasteci pela primeira vez. Olha quantos km tá reabastecido. 8.631. 86.031 quilômetros rodados. Aí eu mostro pra vocês a atualização, tá bom? Opa, pessoal, beleza? Vim trazer uma atualização aqui do gasto de gás, né? Esse é o segundo vídeo do gás. Ó, depois que eu enchi de gás lá, que deu R$ 61,00 e um quebrado, eu já andei 102 quilômetros. E ó, só que é só marcha pesada. E só tem um sinalzinho. Já não caiu na reserva ainda. Ó quantos km são. São 86.134. Só que quando eu reabasteci, eu zerei aqui, ó. Então ficou, na realidade, depois que eu enchi o cilindro, ficou só 102 km ainda. E eu vou subir no gás aqui pra testar. Vambora. Vamos. Subir no gás. Ó, subindo. Filma pra frente. Aí. Tá subindo, ó. Primeirinha. Ó, opa, tem uma areia aqui no asfalto. Aí, ó, subindo no gás. Aí subiu uma subida. Essa subida aqui, ó. Carro, a gasolina aqui sofre na primeira pra subir. Todo mundo engata a primeira aqui, que segunda não sobe.
Vamos entrar na rua aí. Aí, ó, subiu, né? Eu tô indo lá colocar o gás, depois eu volto lá. Tá com 133 km rodado. E a luz reserva acendeu. Certo? Gastei R$61. Coloquei 11 metros cúbicos, que já tinha gás, né? Gastei um cilindro de 15 metros. Sobrou só um pouquinho ali. E agora eu vou reabastecer lá pra ver quanto que vai ficar, né? Já tô no posto já, ó. Tá com 139. Peguei trânsito pra vir até aqui. Ó, o que eu quero passar? As impressões que eu tive. Primeiro, para vocês entenderem, eu só andei em marcha pesada. O máximo que eu coloquei de marcha aqui foi a terceira, mas era bem pouquinho. Porque eu só fiquei da cidade para chácara. Da chácara para cidade. Então, foi só primeira e segunda. De vez em quando a terceirinha. É lombada, pedestre, trânsito de carro. Só isso que eu fiquei andando. Então... esses 139 quilômetros, eles são um pouco fora do comum que a gente gasta quando eu reabastece a gasolina. Quando eu reabasteço a gasolina, eu costumo andar 125 quilômetros para reabastecer de novo. E quando eu reabasteço a gasolina, eu coloco só R$100 de gasolina. E dava para mim fazer isso antes da gasolina aumentar, né? Aí a gasolina era 6,40 lá em Jundiaí que eu reabastecia. Agora aumentou, tá quase R$7. Ah tá, outra coisa incomum que aconteceu essa semana. Quando eu coloco R$100, que eu falei pra vocês, que era eu andando na rodovia, eu pegando rodovia, que eu não ia pra chácara. Eu ia fazer correria aqui e andava na rodovia, ou seja, gastava quinta, né, quarta, quinta. Aqui não, só andei em marcha pesada. Então o que eu senti? É econômico, tá muito econômico, certo? Depois eu vou colocar o valor aí do quanto que eu gastei, do quanto que eu economizei se fosse andar nisso aqui a gasolina. Eu admito que o carro aqui, a gasolina, ele não tá bem regulado, ou pode ser que até os bicos injetor de gasolina estejam sujos. Que esse carro aqui tava gastando muita gasolina. Ele não tava fazendo direitinho a quilometragem de gasolina, entendeu? O carro tá abastecendo. O metro cúbico aqui tá 5,47. Vamos ver quantos metros vai caber lá, se vai ser... Porque ainda ficou um restinho de gás lá, né? Aí, pessoal. 61,20. 11 metros cúbicos, 17,17. Registrou aí? Então eu rodei 140 km, né? Que eu fiquei parado no trânsito, 139, vai, 0,8, vai, deixa isso aí mesmo. Só na quilometragem, certo? De R$100, eu tô pagando 61 de combustível para encher, tô andando mais do que eu gastava R$100 de gasolina. Então tá aí, minha impressão é, muito bom o gás, certo? Ele tá caro, né? 5 e pouco, tá caro, podia ficar mais barato, né? Ele podia ficar 4 e pouco. Deixa eu sair. Pois é, ele podia ficar mais barato, mas é a impressão que eu tenho que é bom, bem mais econômico. Eu subi com esse carro na subida, ele é um pouco mais fraco que a gasolina no gás, porém ele subiu. E então o gás na Duster pra mim ficou ótimo, certo? Ficou ótimo. É câmbio manual, R$100, tá aí. Olha só, onde eu colocava gasolina aqui na minha cidade, isso é em Jundiaí, em Franco da Rocha, né? Também, aqui é Franco da Rocha. A gasolina dá 6,79,9, 6,80. Então, quando eu colocava, aqui era 6,40, 6,30. Quando eu reabastecia R$100 de gasolina, mas já aumentou, tá vendo aí? Bom, pessoal, eu tirei o kit da Duster, mas eu tirei o kit e rodei 10.000 quilômetros depois que coloquei o gás, o GNV. Então, nesses 10.000 quilômetros eu tive bastante experiência e eu vou passar informação para vocês aqui, certo? Eu vou passar o quanto que eu gastei e o que eu aprendi também, tem coisa importante. Primeira coisa que eu aprendi é que nem todos os postos de GNV tem a mesma pressão, isso influencia pra caramba. Porque você vai ter que voltar, aquele que tem pouca pressão, você tem que voltar lá para poder abastecer mais rápido do que o outro. E segundo, existem postos de GNV aqui na minha região que é mais barato. Na época que eu coloquei lá 5 e... Eu vou colocar o valor aí, a primeira reabastecida que eu coloquei, eu achei em Jundiaí de R$4. Perdão, 4 não.
4,99, R$5, ou seja, era 40 centavos a menos. E lá em Jundiaí mesmo tinha vários valores, agora eu não sei como que tá. Mas esses 10 mil quilômetros, outra coisa que eu aprendi. Quando eu comecei a usar o GNV, eu ficava acelerando com o carro em alto giro desnecessariamente. Isso daí gasta bastante gás e até gasolina também, né? Mas gasta bastante gás. Então diminui a quilometragem que você faz com um cilindro de 15 metros. Você enche o cilindro de 15 metros, se você ficar andando em alto giro, você faz 130, 140 dentro da cidade. E se você souber ter paciência e fazer certinho, você consegue fazer 160 dentro da cidade, só em marcha pesada. 160 a 150. Só a primeira e segunda. Isso daí eu tô falando porque eu tive na chácara. Tô mostrando o vídeo pra vocês aí, ó. Ó o que eu passava com esse carro, que eu fazia com esse carro aí. Olha só, atolava ele, era tudo no GNV. Subia morro de terra, não qualquer morro, esse daí que eu tô mostrando. Então, é marcha pesada mesmo, primeira e segunda, ou seja, consome mais. Porém, se você não ficar em alto giro desnecessariamente, você economiza mais. No final do cilindro, no final dos 15 metros cúbicos de gás, de GNV, vai fazer uma diferença do caramba. Certo? Então, isso aí eu já aprendi. Outra coisa. Só mais uma coisa. E se você ficar rodando muito em alto giro, você força mais o cabeçote do carro. Então, a maioria dos problemas que tem nos cabeçotes de carro que eu fui nas oficinas de GNV são carros que os caras ficavam andando em alto giro. Diminui a vida útil do cabeçote, principalmente no gás. É onde o gás estraga o cabeçote. Se você manter usa de vez em quando o alto giro quando é preciso, né? Mas não é sempre. Você não tem problema no cabeçote. Não tive problema mecânico. Então, né, eu rodei 10 mil quilômetros, não tive problemas mecânicos por conta do GNV. O carro tava filé, o motor do carro ficou filé. Eu levei para avaliar, tudinho tava filé, tava bom pra caramba. Aí eu fui desfiz do carro, o kit, né? O kit tá aqui. Porque é um carro que o IPVA dela, o licenciamento é muito caro para mim. Então eu desfiz por esse motivo. Está muito caro. Eu paguei esse ano e já desfiz ela. A pessoa que ficou com o carro, esse ano ela não vai pagar. Mas pra minha situação agora, eu prefiro um carro mais barato, com IPVA, licenciamento mais barato. Entendeu? Então foi esse o motivo. Agora vamos falar dos gastos. Vamos voltar para o gasto desses 10 mil quilômetros, quanto que eu gastei. Esses 10 mil quilômetros, eu descobri também que os bicos injetores de gasolina, de combustível líquido, né, que pode ser que é flex, eles estavam sujos, né, regulados. O carro estava fazendo a gasolina na estrada, ele estava fazendo, eu acho que é pouco na gasolina. Então tá com problema nos bicos. Aí eu fui e arrumei os bicos dele. Não fiz o teste de novo porque eu desfiz do carro, mas eu deixei filé para usar no combustível e gasolina. Levei no mecânico para ver se o cabeçote estava bom. Ele avaliou, o melhor mecânico daqui da minha região. O cabeçote tá novinho. Ele falou que tá impecável. Dos 10 mil quilômetros que eu rodei no gás, no GNV, esse cilindro é de 15 metros cúbicos. Ou seja, foram todos esses metros cúbicos aí que eu usei durante 10 mil quilômetros. Agora, esses metros cúbicos, vezes, se fosse colocado no total, isso vezes, quando eu reabastecia, o gás, o metro do gás, o mais barato que eu achei era R$4,99, R$5, né? Porque eu achei aqui perto da região, aqui em Jundiaí, aqui perto, aqui tinha lugar lá que era R$4,99. E tinha outros que era R$5,20, R$5,30. Aqui perto da minha cidade é aquele valor que eu te mostrei lá, R$5,40, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer a R$5 esse total, para vocês verem, e depois eu vou fazer a gasolina. Todos esses metros cúbicos aí que eu usei durante 10 mil quilômetros. Agora, esses metros cúbicos, vezes, se fosse esses 10 mil quilômetros,
se fosse fazer a gasolina. Só lembrando, a gasolina ela estava com o bico ruim, não estava fazendo direito o que tinha que fazer, da Duster. Então, eu vou calcular, eu vou pegar quanto que essa Duster faz pela internet, que a minha estava fazendo bem menos, para vocês terem uma ideia. Então eu não vou usar o parâmetro que a minha estava fazendo a gasolina, porque ela estava fazendo menos, então não é justo. Bom, a Duster é a gasolina reguladinha na estrada, está fazendo 10,8 segundo o Google. O meu carro eu não utilizei ele, porque ele estava fazendo bem menos. E não chegava nem a 9, eu falei que era 9, não chegava nem a 9, porque estava com problema nos bicos, sujo, né? Então, logo quando eu arrumei isso aí, eu já desfiz dela, então eu não consegui ver de novo. Mas a Duster, segundo o Google, faz 10,8 800 ml, 10 km,8 por um litro de gasolina na estrada. Então, tendo essa informação, vamos dividir os 10 mil quilômetros por 11. Vamos considerar que a Duster esteja fazendo 11. 909,9 litros. 909,9 litros. Esses 10 mil quilômetros, a Duster que estiver fazendo 11 km por litro de gasolina gasta 909,9 litros de gasolina. Nesses 10 mil quilômetros. Agora vamos fazer vezes o valor do litro da gasolina. O litro da gasolina nessa época aí aqui chegou 6 e pouco, depois foi baixando para 5. Mas vamos pegar o último valor que eu registrei até no outro vídeo, tá bom? Bom, quando eu rodei esses 10 mil quilômetros aí, eu rodei vários dias quando a gasolina estava cara. Tava 6,80, 6,79. Hoje ela tá mais baixa. Hoje, agora que eu tô postando esse vídeo, ela baixou. Mas eu rodei, quando eu rodei, o preço da gasolina tava esse preço aí. Então eu vou fazer com esse cálculo, né? 6,80 o litro. Então eu vou pegar esses litros que deu nesses 10 mil quilômetros a gasolina, e vou fazer vezes 6,80 para vocês verem o valor. Deu R$6.181 e uns quebrados, R$6.181 na gasolina. Então eu com esses valores, eu posso pegar esses 6.181 e tirar o que eu gastei de GNV, e o que sobrar é o que eu lucrei. Certo? Mas eu fiz esse cálculo baseado que a Duster faria 11 km por litro na estrada. A minha Duster não estava fazendo 11 km por litro na estrada da gasolina. A minha Duster estava fazendo abaixo de 9. Ela estava com problema no bico. Tem carro que faz 10,600, mas ele tem que estar impecável a mecânica dele para ele fazer isso, a gasolina. Entendeu? Mas eu fiz esse cálculo a 11. Então minha economia foi maior do que isso. Mas eu vou usar isso para vocês terem um parâmetro, vocês entenderem como que funciona. Aí vocês fazem um cálculo de vocês. A Duster é mais pesada, a Duster 1.6 que eu tinha é mais pesada do que um Renault Sandero 1.6, do que um Renault Sedan 1.6. Então isso quer dizer o que? Que ela vai economizar muito mais, né? No Siena vai economizar muito mais, tá bom? Aí ó, eu praticamente paguei o cilindro. Nesse caso, onde a Duster faz 11 km por litro, que no meu carro estava fazendo menos de 9 na gasolina. Certo? Eu fiz a conta para uma Duster 1.6 que faz 11 km por litro de gasolina. Certo? Com a gasolina. Então, com certeza, nós já tiramos o dinheiro dele já. Então, o kit está aqui, tá aí, ó. Para nós é o lucro é o kit gás. Para mim, a economia que eu tive foi essa. Eu posso vender isso aí, mas eu não quero vender, eu vou usar ele, porque é muito bom, vou usar no outro carro que eu vou ter. Aí eu vou passando para vocês, tá joia?